Olá, amigos do canal, tudo bom? Hoje eu quero convidar vocês para fazer um passeio conhecendo um autor muito importante, o Alexander Romanovich Luria. O Luria era um psicólogo soviético que nasceu em 1902 em Kazan e também morreu em Moscou em 1977. Com 75 anos, morreu super jovem. Ele era um especialista em psicologia do desenvolvimento. Ele foi um dos fundadores do que a gente conhece como psicologia cultural histórica, que estuda as noções de causalidade, pensamento lógico-conceitual como funções do sistema nervoso central. Então, ele trouxe uma coisa muito diferente do que se conhecia na época, né? Na carreira dele, ele trabalhou em várias áreas científicas e também em várias instituições. Mas, depois da Segunda Guerra, por exemplo, ele foi trabalhar na Universidade de Moscou. E por conta dessa inserção dentro da universidade, é que ele foi fundamental na fundação da Faculdade de Psicologia. E lá ele chefiou o departamento de psicopatologia e de neuropsicologia, né? Bem, ainda lá em Kazan, ele fundou a Associação Psicanalítica de Kazan e trocava correspondências, adivinha com quem? Com Freud, imagina. Mas mais tarde, para escapar, né, de perseguição política, ele negou publicamente a sua ligação com Freud e também negou qualquer influência que ele pudesse ter da psicanálise, né? Por volta dos anos 20, ele desenvolveu um método chamado método motor combinado, né? Que ajudava a diagnosticar processos específicos do pensamento. Foi tão legal isso que ele criou, essa metodologia, foi a mola para a criação do primeiro detector de mentiras. Olha que curiosidade, muito legal. Bom, e essa pesquisa que deu origem, né, ao primeiro detector de mentiras, nos Estados Unidos ela foi publicada em 1932, mas só em 2002 ela foi publicada em Moscou, na Rússia. Muito interessante isso, né? Quer dizer, os americanos estavam de olho. Foi nesses anos 20 também que o Luria conheceu o Vygotsky, né? E ele foi muito influenciado pelo Vygotsky. E foi nessa década de 20 também que ele conheceu o Leontiev. Bom, essa troika, né, esses três feras da Rússia, né, lançaram um projeto para desenvolver uma psicologia totalmente nova, né? O programa de pesquisa deles traduzia as aspirações, o idealismo e toda a efervescência cultural de uma sociedade pós-revolução, né? Então, essa aproximação ela provocou uma inter-relação entre análises culturais e históricas, psicologia instrumental, né? E deu origem ao que a gente atualmente conhece como psicologia cultural e histórica. Essa forma de pensar o desenvolvimento humano traz o ênfase, né, no papel mediador da cultura e muita importância, né, ao mediador linguagem, né, no desenvolvimento das funções mentais superiores, tanto na questão ontogenética como na questão filogenética também. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Luria liderou uma equipe no Hospital do Exército e lá ele desenvolveu vários métodos de reabilitação de deficiências orgânicas psicológicas em pacientes com lesões no cérebro, né? O trabalho sobre a avaliação das funções cognitivas associadas às áreas de lesão o levou a ser considerado o pai da neuropsicologia. Olha que bacana! A sua formulação de conceito de neuroplasticidade influenciou estudos atuais da neurociência, né? Sobretudo a reabilitação cognitiva. Então, ele vai apostar que a partir dos neurônios, né, da transformação dos neurônios, através de contatos com os estímulos ambientais, é possível uma reabilitação cognitiva. Muito legal, né? Vamos falar um pouquinho do percurso científico do Luria? Né? Suas principais contribuições à neuropsicologia surgiram na época onde ele trabalhava no Hospital do Exército, né?
E lá ele tem o relato de 2 estudos muito importantes e muito interessantes. Um estudo, agora eu vou ter que ler o nome do cara porque é muito difícil. É o estudo do Shereshevsky. Quem era o Shereshevsky? Era um jornalista russo com uma memória aparentemente ilimitada, né? Esse estudo foi publicado em 1968, em parte devido à acentuada sinestesia. Esse caso tá naquele livro The Mind of a Mnemonist, A Mente de um Memorioso. Um homem que, por ter uma memória prodigiosa, acabou se tornando um memorizador ou um mnemonista profissional. A sua memória ela é descrita pelo Luria como sendo complexa, né? Porque ele convertia suas impressões de palavras, imagens visuais, associadas a outras sensações como sons, gostos e sensações táteis, ele juntava isso tudo e engramava aquilo numa memória super prodigiosa. Outro caso, que é também super interessante, ainda por cima, que é um caso longitudinal, né? Esse paciente foi estudado durante 30 anos, é o Zazetsky, né? Ele teve o seu cérebro lesionado por fragmentos de projétil na guerra, na Segunda Grande Guerra, enfrentou dificuldades de perda e colapso de várias funções cerebrais e mentais específicas, e também perda de memória, né? Esse caso está no livro The Man with a Shattered World, O Homem com o Mundo Despedaçado. Esses 2 estudos, por exemplo, vieram para ilustrar, né, os principais métodos de Luria de combinar medidas clássicas de anamnese e diagnóstico com registros detalhados da função alterada e da sua progressiva reabilitação. Bom, as suas contribuições e a de Vygotsky ajudaram na questão das localizações das funções cerebrais e modificaram as noções trazidas por Pavlov sobre centro de ação reflexa, né? Então, através dos estudos de Luria e Vygotsky, esses centros de ação foram transformados em sistemas de localização funcional dinâmica e mutável. Muito legal, muito legal. O livro fundamental, The Working Brain, foi traduzido em 1973 do inglês e com o título de Fundamentos da Neuropsicologia, né? Essa é a obra de referência de Luria no Brasil, O Cérebro em Ação, né? Além da importância e desse conceito de plasticidade cerebral, esse livro ele vai destacar a importância da noção dos sistemas funcionais, né? Que é o que ele traz de mais maravilhoso, na minha opinião. Os textos, Curso de Psicologia Geral e Fundamentos da Neuropsicologia, foram os primeiros trabalhos de Luria publicados aqui no Brasil, em 1979 e 1981, respectivamente. Tá? Todos, claro, que estão esgotados, e quando a gente acha alguém que tem isso, a gente pede, pelo amor de Deus, para poder escanear e guardar para toda a vida. Ele realmente tinha uma grande produção como neuropsicólogo e pesquisador dedicado à compreensão das bases biológicas do funcionamento psicológico, né? Isso explica o fato dele ter sido inicialmente conhecido por estudiosos brasileiros nas áreas das ciências biológicas, na medicina e na fonoaudiologia, né? Por causa desse estudo desses processos psicológicos dentro da questão biológica do cérebro. Bom, e qual foi a maior contribuição do Luria para a nossa ciência, né? Para a psicomotricidade? Então, para mim, a maior contribuição dele foi a identificação de 3 unidades básicas funcionais do cérebro, né? E as 3 necessárias para qualquer atividade mental. Então, a primeira unidade funcional, né? Ela garante as funções cognitivas de atenção, ela regula o tônus cerebral, ela regula o tônus postural, né? Ela regula sono e vigília, e ela envolve o tronco cerebral, o cerebelo, o diencéfalo e, é claro, a formação reticulada. A segunda unidade funcional, ela vai ser a unidade de codificação e processamento,
né? Então, ela processa e armazena as informações que chegam do mundo exterior, né? Então, ou do próprio corpo também. Ela vai envolver o lobo occipital, o lobo parietal e o lobo temporal. Essa segunda unidade funcional para a lúria, ela recebe, analisa, armazena as informações sensoriais, não é? Então tem a ver com memória, tem a ver com sensação, tem a ver com percepção, né? Se dá conta do tamanho, né? E ela é formada pela estrutura que está do sulco central para trás, não é? Lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Então, visão, audição, tato e sinestesia. E é claro, as áreas terciárias que fazem a comunicação entre elas todas. Então, os dados obtidos via sistema nervoso periférico ou canais sensoriais chegam às áreas primárias do córtex, entram em comunicação com as áreas secundárias e terciárias, e aí você faz o seu campo perceptivo e o campo associativo. Então, são muito responsáveis pela cognição, né? Essas percepções envolvem várias modalidades sensoriais, né? E vão possibilitando a construção de cenas, eventos, situações que se dão no tempo e no espaço. Todas essas informações, das mais simples às mais complexas, ficam armazenadas na memória e o sujeito pode lançar mão dessas informações em situações posteriores, né? Então, essas estruturas, repetindo, são responsáveis pela captação das sensações, pela elaboração e análise dessas sensações, transformando-as em percepções e também pelo armazenamento, processos cognitivos de sensação, percepção e memória. E a terceira unidade funcional postulada por ele, né, tão fundamental, é a unidade de planificação, de programação e regulação da motricidade voluntária, né? Então, essa terceira unidade é a unidade de planejamento motor, regulação do movimento, verificação da atividade mental e motora. Esse terceiro bloco vai estar localizado do sulco central para frente, todo o lobo frontal. Ele elabora programas de comportamento, regula a realização e o cumprimento de um movimento, programa, executa e ajusta a atividade motora. A terceira unidade é responsável, então, por complexas tarefas, porque ela pega tudo que o córtex sensorial organizou e ela transforma isso em devolução para o meio, em comportamento. Então, o que é importante a gente enfatizar aqui? Que para qualquer forma de atividade psicológica, as três unidades funcionais vão estar envolvidas, não é? Então, o cérebro inteiro trabalha para que a gente funcione com o outro, para que a gente funcione com o meio, para que a gente até funcione consigo mesmo. Outra coisa fundamental nas postulações do Luria é o fato de que as três unidades funcionais, elas operam sempre em conjunto, embora haja uma questão hierárquica aí, da primeira, da segunda e da terceira. Mas elas estão trabalhando em conjunto ao longo de toda a vida do indivíduo, né? E as relações entre elas se transformam no processo de desenvolvimento. Então, sempre com a interação no contexto histórico-cultural em que aquele sujeito se encontra. Por isso, é muito interessante, porque a gente pode encontrar essa forma de pensar, né, o cérebro como um sistema aberto. E assim o cérebro está preparado para realizar funções diversas, dependendo do modo de inserção desse sujeito no mundo, não é? E isso, quando a gente pensa em reabilitação, isso abre um universo, né, de possibilidades. Outra coisa que ele deixou como legado é do PAS, né? Essa teoria é uma avaliação cognitiva que é composta de 4 componentes: planificação, atenção, processamento sucessivo e processamento simultâneo. Essas são funções cognitivas que formam um sistema complexo e interdependente. Então, o SAC não é serviço de auxílio ao consumidor, não. O SAC é sistema de avaliação cognitiva, tá?
Ele pode ser usado com crianças entre 5 e 18 anos, até os jovens de 18 anos. A promoção de processos do desenvolvimento a partir de situações de interação social é a ideia mais cara dos autores dessa abordagem histórico-cultural. E pode ser relacionada um pouquinho, para quem estudou Vygotsky, à zona de desenvolvimento proximal, tá? Utilizada por ele. Gente, vocês conhecem o Oliver Sacks, não é? Espetacular, que faleceu em 2015. Ele utilizava o método de descrição refinada da história clínica no estilo de Luria, né? Com várias análises etno-neuropsicossensoriais. Então, você veja que como Luria era importante. Além de tudo isso, há também uma bateria de testes que ficou conhecida como Luria-Nebraska, que é um teste padronizado, baseado nas teorias do Luria, sobre a atividade neuropsicológica. Né? Nesse teste, há 14 escalas. Vou falar para vocês quais são, ó. Funções motoras, rítmicas, táteis, visuais, percepção da fala, fala expressiva, escrita, leitura, aritmética, memória, processos intelectuais, patognomônicos, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Essa avaliação Nebraska, né, Luria-Nebraska, é indicada para pessoas a partir de 15 anos de idade. Mas até com 12 anos ainda dá para a gente usar. E eu vou terminar o nosso vídeo com uma frase que é citada no trabalho do Cole, no livro do Cole sobre Luria, falando sobre Luria, né? Que perguntado a Luria, né, o que era felicidade, ele respondeu: o que é felicidade é viver na União Soviética. E o que é falta de sorte? É ter tal felicidade. E assim é a vida do Luria, cheia desses paradoxos. Espero que vocês tenham gostado. Procurem mais livros desse autor, porque vale a pena estudar o Luria, tá bom? Até o próximo vídeo.